Imagina que uma inteligência artificial possa induzir o consumidor a comprar sem oferecer um produto. Não, é surreal. Não é? Você imagina que você faz o remarketing, né? Aí você vai colocando mensagens subliminares pro cara sobre alguma coisa, tal, não sei o que lá, e o cara não... Puto, que ele precisa de um bolo de chocolate. Aí no final vem o bolo de chocolate pro cara. Não, é surreal. É surreal. É aquilo, é uma ferramenta que para mim é um marco. Você acha que substitui o profissional? Não, porque... Por enquanto, não. Não sei daqui a um tempo. Esperamos que não, gente. Esperamos que não seja... Daqui a pouco não seja um avatar aqui sentado falando com vocês. Quanto que vale E pode acontecer. Um aperto de mão e um olhar assim, ó, no olho? Entendeu? Isso daí não... Por enquanto, não consigo ver a tecnologia substituindo. Mas graças a Deus, né? Pelo menos alguma coisa a gente serve aqui. As relações, elas ainda contam muito em tudo que é feito. Seja na venda, seja numa estratégia, seja no conteúdo. A inteligência artificial não vai ficar mostrando lá, por exemplo, aquele exemplo que eu dei no outro podcast, eu dei um exemplo de um cara que faz manutenção de carrinho de réplica. A inteligência artificial não vai ficar mostrando... Ele pode até ilustrar, mas é diferente de você ver algo fictício e uma pessoa realmente exercendo aquilo ali. E eu acredito muito que até para a inteligência artificial evoluir é muito com base nas experiências humanas, né? Porque independente do que a gente está fazendo aqui, a gente vê que é necessário ter uma identificação. A sua história, muitas vezes, vai identificar para uma outra pessoa. E é o mesmo para ele, o mesmo para mim. E aí, é muito até, por exemplo, do perfil lá, o que eu faço com ser publicitário, por que eu tive esse insight de criar um perfil e compartilhar minha experiência de mercado e etc. Porque lá atrás, eu fui convidada para dar palestra lá em Santos, numa das faculdades, para contar como que eu entrei no mercado de São Paulo. E aí eu vi que era um monte de estudantes, assim como eu lá atrás, que estavam com medos, inseguros, não sabiam... Parecia que o mercado de São Paulo ia engolir eles, parecia que era um negócio inalcançável. E aí você fala, calma, não é bem assim, né? Então, você vê que a vivência, a experiência, as histórias que a gente tem enquanto seres humanos, elas são insubstituíveis. Sim. E cada vez mais, de novo, a necessidade de humanização. Não basta a gente só vender um produto por si só, mas o que você consegue gerar ali? Tornar o mais humano possível, gerar valor, criar identificação, você se colocar no lugar de, provavelmente, seus clientes. Você não consegue vender algo sem você entender a sua persona, o seu público, o seu cliente final. Você precisa. E é muito doido isso, né? Enquanto a tecnologia está avançando absurdamente, o consumidor quer cada vez mais algo humanizado. Exato. Então, você tem a inteligência artificial de um lado e as pessoas sedentas por um atendimento humano. Esses dias mesmo apareceu um anúncio para mim de uma ferramenta de automação no WhatsApp. Você ia ver os comentários da galera. Isso daí é uma porcaria. Ninguém gosta de ser atendido por um robô. Só que, ao mesmo tempo, funciona se for usado de uma maneira certa. Mas as pessoas querem um atendimento, elas querem ver, elas querem uma ouvir. pessoa. Na verdade, hoje em dia, o cara recebe uma mensagem que é um robô, ele já sabe que é um robô, ele já até ele desengaja, né? Incrível isso, né? Um exemplo muito prático, assim, que a gente pode ver é a questão de bancos. Hoje a gente vê muitas contas digitais, mas todo banco, toda conta digital, você vê que tem sempre os dois perfis. O perfil que precisa ter aquela agência física para ele ir, porque ele quer falar, ele tem medo que o dinheiro dele vai ser roubado e ele precisa dessa interação humana. E tem o público que fala, eu odeio ir em agência, eu gosto de resolver tudo de maneira digital e facilita a minha vida. Só que, assim, um não substitui o outro, né? Você acaba, muitas vezes, tendo a preferência, a predominância, quando você tem os dois contextos. Você atende muito bem o digital, por exemplo, o robô, ele resolve a sua vida, mas às vezes se você tá num sufoco, num apuro, você fala, eu não quero falar com o robô, pelo amor de Deus, você me coloca para um atendente, uma pessoa falar comigo, porque vai ser mais chorar, rápido, né? ele vai entender, ele vai me dar um abraço, entendeu? Isso. Por mais que ele não resolva, né? Mas se isso. sente ouvido. É isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente ficou na pandemia... a gente sentiu falta, né? Nossa, demais.
Bom, até é interessante falar sobre isso, né? Sobre a pandemia.